Olá, sejam bem-vindos ao UIFcast, um podcast que dá dicas sobre o seu TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu me chamo Jonas Pereira, sou o apresentador desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre a introdução do trabalho de pesquisa. E para isso, temos aqui a nossa convidada especial, Mayara Oliveira. Seja bem-vinda, Mayara. Obrigada. Mayara, antes da gente entrar aqui no assunto de introdução, fala para a gente qual foi o tema do teu TCC. O meu TCC, ele trazia a gamificação de aulas invertidas. Era um relato de experiência dessas aulas invertidas no ensino remoto emergencial que a gente começou a viver no início de 2020. Legal. Esse tema de educação, quando a gente trabalha com pesquisas que envolvem a aprendizagem, está muito em alta e o trabalho é muito importante porque há resultados que podem ser úteis, né? Justamente para áreas que trabalham com a educação. Exato. E também é algo que a gente pode aplicar dentro da nossa realidade aqui no IF, que pode ser usado pelos professores e que a gente pode ver resultados práticos aqui na nossa realidade. Vamos falar um pouco de introdução do trabalho científico agora? A gente sabe que quando a gente chega para fazer essa parte da introdução, a gente já passou por diversas etapas da pesquisa, tipo a metodologia, a estrutura do trabalho, a problemática, o objetivo geral, a justificativa do estudo, a gente já deve ter feito no momento que a gente vai preparar a nossa introdução, que, aliás, é um resumo do que foi feito naquele trabalho. Qual foi a parte mais difícil de inserir na introdução que você achou desses tópicos? Bom, eu acredito que a parte mais difícil de inserir na introdução foi realmente a contextualização do que eu estava trazendo para aquele momento. Então, se eu estava falando de ensino remoto emergencial, era algo que estava sendo vivido naquele momento onde eu escrevi realmente o trabalho, e para mim foi mais difícil de explicar isso, de que a gente estava vivendo esse momento do ensino remoto emergencial, e de que isso era diferente do ensino à distância, apesar de ser inspirado, de ser baseado, era muito diferente do ensino à distância. Então foi um desafio de trazer informações fidedignas, de trazer informações relevantes, realmente que trouxessem o interesse do leitor em prosseguir na leitura do trabalho. O ensino à distância, com a pandemia, na verdade, ele se solidificou, digamos assim, porque já existia, obviamente, mas não existia numa proporção tão grande como foi com a necessidade que houve de aplicar essa metodologia com o advento da pandemia. Para escrever a tua introdução, você usou alguma técnica específica, leitura de trabalhos? Vários trabalhos me ajudaram a me nortear do que escrever, o que era importante de fato. E assim, se eu for elencar uma técnica, foi uma técnica sugerida lá na minha qualificação, que foi a técnica da pirâmide invertida, que é o quê? Você trazer no início do seu trabalho informações gerais, mais dados, e isso se afunilando até o final, para que se chegue numa conclusão, de fato. Dentro da introdução, a gente sabe que tem toda uma contextualização do trabalho, né? Um contexto social, um contexto histórico. O teu trabalho, você já falou que tem a questão da pandemia, que levou ao ensino à distância a ser disseminado, uma proporção maior. Com relação a essa contextualização, você sentiu alguma dificuldade de colocar isso no teu trabalho? Não a dificuldade em si, mas até uma pequena correção. O ensino à distância, ele não é igual ao ensino remoto emergencial. A gente viveu durante a pandemia, de fato, aquelas piores fases da pandemia, o ensino remoto emergencial, que era a gente pegar aquela informação, aqueles conteúdos que seriam dados em sala de aula de forma presencial e aquilo ser transformado realmente em caráter de emergência por conta do isolamento social, aquilo ser transformado em um conteúdo a ser aplicado à distância. Então, aquilo era emergencial, que não é a mesma coisa do ensino à distância. O ensino à distância, ele é preparado para ser à distância, ele tem ferramentas que facilitam isso, e a gente não tinha isso quando a gente iniciou o nosso ensino à distância. E o meu trabalho, ele traz muito isso. Onde que a gamificação, que é uma metodologia ativa de ensino, e a aula invertida, elas conseguem trabalhar juntas nesse contexto de ensino remoto emergencial. Legal essa diferença que você dá, essas são duas coisas diferentes, né? É preciso entender isso. Porque às vezes a gente pensa que é igual, mas não é. Né? E aí é muito importante essa tua definição. E, na tua opinião, qual é o melhor momento para escrever a introdução do TCC? Pronto, como você até comentou, a introdução ela é um momento onde você já meio que escreveu, você já tem seus resultados, você já tem meio que sua conclusão encaminhada e você consegue estruturar a sua introdução. Então, a introdução ela tem que atrair o leitor. Então, ela tem que ser algo que o leitor vai iniciar a leitura e vale a pena continuar lendo esse trabalho, aprofundando no que ele traz, né? Então, o momento de escrever a introdução, eu acredito que é depois que você já tem pelo menos os seus resultados já feitos, você já tem uma noção muito boa do que o seu trabalho vai trazer. Quando você foi avaliada pela banca de TCC1, houve algum comentário em relação à tua introdução, positivo ou negativo? Eu tive vários comentários, elenquei todos, organizei todos, porque achei importante. Um deles foi a respeito do título.
o título não estava muito objetivo no que o trabalho realmente trazia. Por isso, houve um foco maior nisso. Na introdução, foi sugerido que os parágrafos fossem melhor específicos. Por exemplo, um parágrafo vai falar de aula invertida, um parágrafo vai falar de gamificação, outro de ensino remoto emergencial. Então, a principal sugestão dentro da introdução é que os parágrafos fossem bem definidos e focados em um determinado assunto. Essa parte da introdução ela é muito importante, porque a introdução ela tem que meio que amarrar as ideias, né? E a gente tem que ter o cuidado de não deixar essas ideias muito vagas. E aí você teve alguma dificuldade com relação a isso, para que a tua introdução ela não ficasse nem menos, né, objetiva, nem extrapolasse a objetividade? Entendi. Não, na verdade eu não tive essa dificuldade porque foi um cuidado que a gente teve desde o início. Eu digo a gente porque foi bem um trabalho de equipe mesmo, eu com o orientador, a gente sempre trabalhando junto, de sempre amarrar justamente esses fatos. Então a gente começou na introdução, começou falando da contextualização, a gente foi falar do ensino remoto emergencial, ligamos isso na aula invertida, que é uma técnica muito boa de se usar no ensino remoto, unindo isso à gamificação, que era o diferencial que esse trabalho trazia. Você indicaria algum material, um livro, apesar de você já ter dito que leu muito, né? Livro, site ou algum canal no YouTube que te ajudou assim, com essa parte da introdução? Olha, muitos materiais me ajudaram na internet, assim, de forma geral. Eu indico um, que é o TCC Academy. É um canal de uma moça que ela explica bastante, fala bastante sobre TCC. Tem muito foco nisso. Mas, assim, minha dica, principalmente, é ter muita comunicação, muito contato, realmente, com o seu orientador. Deixar as coisas muito claras entre vocês, manter uma comunicação constante, não deixar isso para o final, realmente manter essa conexão boa com ele, para que vocês troquem ideias, para que vocês debatam ideias, para que seja algo realmente feito em equipe. Você tem alguma dica específica para você dar para os nossos ouvintes, no geral, não só para a introdução, mas para a escrita do TCC mesmo, que você possa ajudar nossos ouvintes aí? Tá, acho que em primeiro lugar você precisa ter clareza do que você quer no seu trabalho. Acho que é o principal, primordial, que é onde muita gente peca. Eu, pelo menos, eu posso falar por mim. No início da disciplina, de TCC1, eu pensava em muita coisa, que eu não tinha muita possibilidade de alcançar a pesquisa daquilo. Depois de conversar melhor com o meu orientador, ele me deu algumas sugestões de possibilidades de pesquisa, o que me ajudou bastante, que me orientou, me norteou bastante. Um outro ponto que eu dou de dica, que eu realmente sugiro que todos os alunos façam, que estão na fase de TCC, é a conexão com o seu orientador. Faça reuniões semanais. Se ele não tiver tempo para fazer essa reunião com você, se comuniquem de alguma forma para que você diga o andamento do que você fez. Se você não conseguiu fazer nada, seja muito franco. Diga, olha, eu não consegui, eu estou estagnado, eu não sei por onde caminhar a partir de agora, mas mantenha essa comunicação, tá? Cobre dele também uma orientação, ele está ali para isso, ele está ali para lhe ajudar. Então, cobre essa orientação, tá? Não acho que você tem que fazer tudo sozinho, caminhar sozinho, adivinhar por onde seguir, porque às vezes não tem como. Mas é isso. E assim, tenha clareza daquilo que você vai fazer, tenha clareza do objetivo do seu trabalho. Leia bastante a respeito, veja o que outros trabalhos relacionados, que esses trabalhos relacionados trazem de dados, faça um comparativo, isso vai te ajudar bastante. E assim, respeite seu tempo também. Não é todo dia que você vai conseguir escrever um parágrafo completo, mas tenha constância. Então, todos os dias, faça pelo menos 1, 2, 3 linhas, coloque alguma ideia, por mais que ela não esteja muito bem encaixada dentro do TCC, mas complemente o seu trabalho com algo sempre, todos os dias. Se não todos os dias, defina dias e tenha disciplina na escrita e na pesquisa. O orientador, ele é um dos pilares da pesquisa. Ele está ali para te orientar, para te ajudar, para te dar um apoio que seja moral no momento que você está pensando em desistir, né? Ele acaba sendo muito importante em todo o processo. Mayara, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso IFCast, certo? Foi um prazer recebê-la aqui. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Pronto, tá? Só agradecer realmente a oportunidade, né, o convite. É uma iniciativa fantástica o IFCast. Espero que continue por muito tempo, que aborde outros temas. Esse tema muito relevante TCC, porque realmente, para quem está na fase, é um pouco desesperador. Então, vale a pena falar a respeito, vale a pena esclarecer algumas dúvidas e dar algum tipo de contribuição. Então, é realmente só desejar muito sucesso ao projeto e aos alunos que estiverem nessa fase de TCC, não desistam, vai dar tudo certo, tenham constância, que tudo vai se encaminhar.
É isso aí, gente. Encerramos aqui o nosso 6º episódio do IFCast. Não percam os próximos episódios e até mais. Tchau, tchau.